Olá! Hoje vou falar de Jorge Amado, um dos escritores brasileiros mais conhecidos internacionalmente, com livros publicados em mais de 50 países. Através de sua obra, o baiano retratou a cultura popular e a miscigenação do povo brasileiro. Nascido em 1912 numa fazenda de cacau em Itabuna, na Bahia, ainda menino, foi morar em Ilhéus. Os lugares onde Jorge Amado morou na infância trouxeram elementos para a sua literatura. A vivência entre a cultura do cacau e o mar foi fundamental para que o escritor construísse o imaginário que perpassa seus romances. Anos mais tarde, seguiu para Salvador para estudar, onde teve também sua primeira experiência profissional ligada à escrita. Com apenas 14 anos, tornou-se repórter policial no Diário da Bahia e já dava mostras de seu espírito inquieto quando passou a integrar a Academia dos Rebeldes, que pregava uma arte moderna sem ser modernista. E Jorge era realmente precoce. Para se ter uma ideia, aos 18 anos lançou o primeiro livro, chamado O País do Carnaval. E com apenas 23 anos, começou a ganhar fama e projeção no exterior. O seu livro, Jubiabá, foi publicado em francês e foi elogiado pelo escritor Albert Camus em um artigo. Um início de carreira que já era um prenúncio do sucesso que marcou a trajetória literária do escritor. Além do talento, Jorge Amado tinha outra característica marcante, o engajamento político. No Rio de Janeiro, aproximou-se do Movimento de 30, junto com intelectuais como Gilberto Freire, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Também nesta época, filiou-se ao Partido Comunista. Por conta de sua militância política, foi preso e teve que viver fora do país. A oposição ao governo Vargas custou ao escritor mais de 1.000 exemplares de seus livros queimados em praça pública em Salvador, pela polícia do regime da época. Jorge Amado ainda foi eleito deputado federal por São Paulo, mas anos depois foi cassado e no exílio viveu em Paris, onde conheceu Sartre e Picasso. Agora, vamos combinar, é difícil apontar a obra fundamental da carreira de Jorge Amado, mas vou elencar aqui alguns destaques. Da fase mais lírica, Capitães de Areia e Mar Morto, obra protagonizada pelo personagem Guma e que inspirou Dorival Caymmi a compor a música É Doce Morrer no Mar. Naquela que o crítico Alfredo Bozzi chamou de fase desengajada, destacam-se as obras Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos, novelas regionalistas focadas no humor, no sincretismo religioso e na sensualidade. Aliás, as mulheres de Jorge superaram as páginas e foram parar nas telas. As personagens femininas se consagraram em adaptações para teatro, cinema e televisão. Sempre Gabriela. Apesar do reconhecimento internacional, da amizade com intelectuais e figuras de destaque, mesmo sendo um imortal da Academia Brasileira de Letras, embora todos os prêmios recebidos, entre eles o Prêmio Camões, uma das maiores honrarias da literatura de língua portuguesa, Jorge Amado sempre fez questão de recusar a pompa e não ceder à soberba. O próprio autor, em um de seus livros, dizia que não tinha nascido para ser famoso nem para ser ilustre, que apenas se sentia escritor e homem. Jorge Amado morreu em agosto de 2001, poucos dias antes de completar 89 anos. Suas cinzas foram enterradas nos jardins de sua casa, onde costumava descansar junto de Zélia Gattai, sua companheira de boa parte da vida. O escritor deixou o legado de uma obra preocupada com os dilemas sociais do seu tempo. Histórias folhetinescas, com linguagem coloquial, repletas de personagens sensuais e verossímeis. O escritor valorizou a cultura popular, o sincretismo religioso e a miscigenação do nosso povo. Jorge Amado mostrou a Bahia para os gringos e para o próprio Brasil. A quem me elucidar, quando juntos chegarmos ao fim, a moral da história. Era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. É doce morrer no mar, nas ondas verdes.